Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Fernando Ribeiro, do canal Palavra de Vida. E eu queria refletir com você neste momento sobre as ações da Palavra de Deus em nós. É necessário, queridos, que eu e você tenhamos a Palavra de Deus como base da nossa vida cristã. Aliás, não existe cristianismo sem a Palavra do Senhor. E não existe um cristão verdadeiro, transformado, sem o poder da ação da Palavra de Deus sobre a sua vida. A nossa base, a nossa estrutura de vida espiritual é a palavra do Senhor nosso Deus. Existem 5 ações da palavra de Deus sobre as nossas vidas. A primeira delas está lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 23. O apóstolo Pedro vai dizer: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, a primeira coisa que a palavra de Deus age em nós é na regeneração. E é o que é regeneração? Regeneração é nascer de novo. É aquilo que Jesus disse para Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, onde Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nicodemos, então, na dúvida, pergunta para Jesus: como é que eu posso nascer de novo, sendo já velho? Terei eu que voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? E o Senhor disse: não, é você necessário nascer da água e do Espírito. Por que Jesus está dizendo isso? Porque essa regeneração não pode ser feita pela carne. Essa regeneração não é feita pelas nossas obras. Essa regeneração, ela não é feita pelas nossas boas ações. Não é feita pelos rituais de igreja. Não é feita por um pastor, por um padre ou por qualquer líder religioso. A regeneração, ela só pode ser feita pelo Espírito Santo de Deus através da palavra do Senhor. Por quê? Porque a regeneração acontece no nosso homem interior. Não é uma regeneração, uma transformação de fora para dentro. É, na verdade, uma regeneração, uma transformação de dentro para fora. É por isso que o meu cristianismo, o seu cristianismo, não pode ser apenas da aparência, não pode ser do estereotipo, não pode ser aquele em que as pessoas olham por fora e vê algo com a aparência de vida transformada, mas tendo o coração completamente diferente de um cristão transformado pelo poder da palavra. É necessário, queridos, que nós venhamos permitir que a palavra de Deus gere em nós transformação. Não há nada mais poderoso para trazer transformação na minha vida e na sua que a palavra de Deus. E não há nada que possa trazer regeneração lá no seu espírito, o lugar onde nós temos acesso a Deus, contato com Deus. Esse espírito sem Cristo, ele está morto. Esse espírito sem Cristo, ele está completamente distante, afastado da presença de Deus. Mas quando nós recebemos a palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, e quando esta fé crê no poder da palavra, crê no que a palavra diz, começa a praticar aquilo que a palavra diz, há uma regeneração do Espírito Santo nas nossas vidas no momento em que nós entregamos a nossa vida para Cristo. O Espírito Santo vem, nos regenera, ou seja, nos faz nascer de novo, nova criatura. Por isso que 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele vai dizer: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo na nossa vida. Porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo na nossa vida por causa da regeneração. Os nossos pecados não são mais lembrados por Deus. Os pecados que nós praticamos não são mais cobrados pelo Senhor. Por quê? Porque eles todos foram vencidos na cruz. Através do sangue de Jesus, nós somos purificados e nós somos regenerados no novo ser, numa nova criatura para Cristo Jesus. Segunda coisa, queridos, que a palavra de Deus faz para nós, está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 2, onde Pedro vai dizer assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional,
não falsificado, para que por ele vades crescendo. Segunda coisa que a palavra de Deus faz, ela nos alimenta. E é por isso, queridos, que nós precisamos desejar. Nós precisamos ter o desejo da nossa alma, do nosso ser, é sermos alimentados pela palavra. Quantas pessoas estão perecendo por estarem alimentando de qualquer coisa, por estarem comendo qualquer coisa. E assim como diz os nutricionistas, que o nosso corpo é aquilo que nós alimentamos, a nossa alma também, o nosso espírito também. O que nós estamos alimentando? Ou seja, o que o nosso ser está absorvendo, o que a nossa alma está absorvendo, o que alimenta os nossos sentimentos, o que alimenta a nossa fé, as nossas crenças. O nosso alimento sadio, puro, não falsificado, é a palavra do Senhor. E é por isso que ele está dizendo que como meninos novamente nascidos dessa regeneração do Espírito, nós somos regenerados, fomos feitos novas criaturas. Agora, o nosso crescimento ele precisa ser sadio. O nosso crescimento precisa ter substância forte. Nós precisamos ter imunidade espiritual. Como é que se tem imunidade espiritual? Através do alimento, da palavra do Senhor. Assim, nenhuma enfermidade da alma, nenhuma enfermidade do espírito pode nos pegar e nos derrubar. Por quê? Porque estamos bem alimentados. Queridos, se alimente da palavra, leia a palavra. Você talvez corre de um lado para o outro, buscando alimentar aquele vazio dentro da sua alma. Talvez você corre um pastor, corre outro, corre em um líder espiritual, corre em outro líder espiritual, corre em uma igreja, corre em outra, vai em um lugar, vai em outra, ouve um profeta, ouve outro, ouve uma pessoa aqui, ouve outra. Mas você não se alimenta verdadeiramente da palavra. Esse alimento é aquele que você pega, é aquele que você lê, é aquele que você medita, é aquele que você permite com que a sua alma vai sendo alimentada através dessa palavra poderosa que vai gerando em nós vida, que vai gerando em nós esperança, que vai gerando em nós graça, que vai gerando em nós vida abundante. Vida abundante só através desse alimento saudável, sem mistura, não falsificado, que é a palavra do Senhor. Permita, querido, com que a palavra de Deus alimente sua alma. Talvez haja um vazio existencial dentro de você. E há um vazio que somente Deus pode preencher. Terceira verdade, que a palavra de Deus opera em nós, está em João capítulo 17, versículo de número 17. Jesus vai dizer assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que coisa interessante. Jesus está orando e pedindo ao Pai para que nós sejamos santificados pela palavra dele. Porque o que verdadeiramente nos torna santo? O que nos torna santo é vivermos uma vida de praticidade da palavra. O que nos santifica é vivermos uma vida de acordo com os princípios da palavra. Quantas pessoas acham e imaginam que santidade é só aparência externa? Quantas pessoas acreditam que realmente estão santos só por aquilo que mostram externamente? Não, queridos. Você é santo por aquilo que você mostra internamente. Você é santificado por aquilo que a palavra de Deus gera primeiro dentro de você, antes de gerar por fora. Antes de gerar algo no seu exterior, a palavra de Deus vai gerar algo no seu interior. Vai santificar os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus desejos. Ela vai santificar. Se essas coisas não forem santificadas, de nada resolve o exterior. Porque a palavra do Senhor nos ensina a sermos fortalecidos, fortificados no nosso homem interior. Assim é a santidade. A santidade começa lá dentro. A santidade começa num espírito reto, num coração quebrantado, numa alma desejosa de servir mais a Deus, de buscar mais a Deus, de amar mais a Deus, de obedecer ainda mais a Deus. É daí que vem a nossa santidade, não daquilo que a religião ensina ou traz para nós, como formas exteriores de mostrarmos a nossa santidade. Aliás, essa foi uma das grandes discussões de Jesus com os fariseus, com os saduceus.
com os escribas. Jesus dizia para eles: vocês por fora estão muito belos, mas vocês são como sepulcros caiados. Por fora, bela aparência, mas por dentro vocês estão sujos. Queridos, que a palavra de Deus te santifique, tanto por dentro quanto por fora. Quarta coisa que a palavra de Deus faz em nós, ela nos edifica. Atos capítulo 20, verso 32, vai nos dizer assim: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Veja, queridos, que a palavra de Deus é ela que nos edifica, sabe? Ela que nos dá estrutura, que nos dá raiz. Não nos deixa peregrinando de um lado para o outro, pulando de galho em galho, batendo numa porta e outra, sem sabermos de onde viemos, para onde vamos, o que vamos fazer. A palavra de Deus nos edifica nele, nos edifica em Cristo. Nós sabemos por que estamos servindo, nós sabemos por que aceitamos o plano da salvação, nós sabemos por que vamos para o céu, nós sabemos por que precisamos levar uma vida de comunhão uns com os outros, para que o sangue de Cristo nos purifique de todo o pecado. Nós somos edificados pela palavra, a palavra da graça. Meu irmão, sabe de uma coisa? A salvação não vem por intermédio daquilo que você faz. A salvação vem por intermédio da graça de Deus. E essa graça, ela nos edifica e ela nos fortalece diante da presença dele. Você tem estrutura quando você é alimentado pela palavra, santificado pela palavra, regenerado pela palavra. Você cria uma estrutura, uma resistência, onde não tem vento, onde não tem tempestade, onde não tem falsas doutrinas, onde não tem ação humana, mas puramente, unicamente, exclusivamente, a ação de Deus, do seu Espírito sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre os nossos corações. A quinta ação da palavra de Deus, ela está no Salmo 119, verso 105, um texto conhecidíssimo de muitos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja, queridos, que a palavra do Senhor está deixando bem claro para nós que quando nós somos regenerados, quando nós somos edificados, quando nós somos alimentados, quando nós somos santificados pela palavra, essa palavra, ela nos ilumina. Os nossos pés não caminham na escuridão ou em terras áridas ou em caminhos escuros. O caminho do Senhor não é obscuro. O caminho do Senhor não é enganoso. O caminho do Senhor não é um caminho de desilusão, é, na verdade, o caminho da esperança. É o caminho da paz, da alegria, da salvação. Você precisa, querido, se alimentar desta palavra, porque é ela que vai iluminar o seu caminho. Você precisa permitir com que essa ação poderosa da palavra de Deus te direcione. O cristão sabe de onde veio, o cristão sabe quem ele é, e o cristão sabe para onde ele vai, se ele tem como direção a palavra, se ela é bússola, se ela te direciona. O nosso caminho não é tortuoso e o nosso caminho não está às escuras. Nós não estamos dando um tiro no escuro. Nós não estamos como quem não sabe para onde ir, nem o que fazer, nem por que estamos fazendo o que estamos fazendo. Quando a palavra de Deus entra em ação na sua vida, você sabe exatamente o que você está fazendo. Você sabe por que serve a Deus. Você sabe por que passa as lutas que passa. Você sabe por que tem as dificuldades que tem. Você sabe quem é você. Você sabe quem é Deus. Você sabe quem é Cristo. Você sabe quem é o Espírito Santo. É este alimento que nos edifica, que ilumina os nossos passos. Quando você tem a palavra, você não bate de porta em porta buscando resposta. Quando você tem a palavra, você não santifica apenas um lugar. Todos os lugares onde você estiver é santo, porque na verdade a santidade está em ti. E não é o lugar que faz a diferença, mas é você. Em qualquer lugar e ambiente que você está, é que santifica o lugar, é que traz a presença de Deus para aquele lugar. Permita que a palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés. Ou seja, que ela te guie, que ela te direcione. A palavra de Deus não te leva para a escuridão. A palavra de Deus não te leva para buracos. A palavra de Deus te livra deles.
A palavra de Deus te protege deles. Você não anda perdido. Há muitas pessoas nos dias que nós estamos vivendo, caminhando completamente perdidos, desiludidos, sem saber para onde ir. Pessoas que estão até mesmo na igreja há muitos anos, que ainda continuam perdidos em seus pensamentos, perdidos em seus sentimentos, perdidos em suas atitudes, em suas ações, em sua fé. Deixa a palavra de Deus agir no seu coração, mas para isso você precisa se alimentar dela. Alimente-se da palavra, ouça a palavra e ela vai te edificar, te fortalecer, te estruturar no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique na paz de Cristo.